Boa tarde, turma. Vanessa, professora de Física. Hoje vamos conversar um pouco sobre espelhos esféricos, estudo analítico. Então, os espelhos esféricos, eles são uma calota esférica na qual uma das superfícies é refletora. Se a superfície interna for refletora, nós temos o espelho esférico côncavo. Se a superfície externa for a refletora, nós temos o espelho esférico convexo. E aqui nós trazemos alguns elementos geométricos do espelho. Aqui, nesse ponto C, é o centro de curvatura, é o centro da superfície esférica que contém a calota esférica. O vértice, que é o polo da calota esférica, o raio de curvatura, essa distância do C ao vértice, eixo principal, que é definido pelo centro de curvatura C e pelo vértice, e o ângulo alfa, que é o ângulo de abertura do espelho. E aqui nós também temos a distância focal, que é metade do raio. Nesse slide, nós trazemos a representação de dois espelhos esféricos. A primeira figura, espelho esférico côncavo. Então, esses risquinhos, eles indicam a superfície não refletora. Então, a parte interna do espelho é a parte espelhada. Portanto, tem o espelho côncavo. Na figura 2, nós temos a parte externa do espelho espelhada. Então, nós temos um espelho convexo, a parte de trás do espelho, indicada pelos risquinhos. A superfície não refletora. Nesse slide, nós trazemos as condições de nitidez de Gauss, uma vez que nós estudaremos os espelhos esféricos de Gauss. E a primeira delas, que o espelho deve ter um pequeno ângulo de abertura, precisa ser menor que 10 graus. Os raios de incidência devem ser próximos ao eixo principal e os raios incidentes devem ser pouco inclinados em relação ao eixo principal. Então, os espelhos que nós estudaremos são os espelhos que obedecem a estas condições chamadas, que serão os espelhos chamados espelhos esféricos de Gauss. Então, apresentamos para vocês a equação de Gauss e a equação do aumento linear transversal. Equação de Gauss, 1 sobre f, que é a distância focal, é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. P, a distância do objeto em relação ao espelho. Então, se eu tenho o objeto nessa posição, a distância do objeto ao vértice do espelho é representado pela letra P. E P' é a distância da imagem em relação ao vértice do espelho. O aumento linear transversal será dado pela divisão da altura da imagem pela altura do objeto ou a distância da imagem em relação ao espelho dividido pela distância do objeto em relação ao espelho. Nessa figura, nós apresentamos as convenções de sinais que serão utilizadas para o estudo dos espelhos esféricos de Gauss. Então, ficou com dúvida, não lembra qual é o sinal que eu devo utilizar? Volta para essa imagem e relembra. Por exemplo, o foco do espelho esférico côncavo é positivo, a distância focal no espelho esférico convexo, temos como convenção o sinal positivo, e assim por diante. E agora vamos resolver um exemplo envolvendo espelhos esféricos de Gauss. Um objeto O de 5 centímetros de comprimento está apoiado no eixo principal de um espelho esférico côncavo de distância focal 40 centímetros, a 50 centímetros do vértice do espelho. Determine a distância da imagem ao vértice do espelho em centímetros. Então, primeiro, nós localizamos o tamanho do objeto, no momento que o enunciado apresenta um objeto O de 5 centímetros de comprimento. Portanto, ele está me dando a altura do objeto, o O, 5 centímetros. Está apoiado no eixo principal de um espelho esférico côncavo de distância focal 40 centímetros. Espelho côncavo, distância focal positiva, 40 centímetros.
a 50 centímetros do vértice. Então, o objeto encontra-se a 50 centímetros do vértice. Desta forma, ele nos forneceu o P, a distância do objeto. E ele pede a distância da imagem. Portanto, ele nos solicita o P', que é a distância da imagem ao espelho. Vamos utilizar a equação de Gauss para essa resolução. Eu quero P', devo substituir a distância focal e a distância do objeto, P. Ficou 1 sobre 40 igual a 1 sobre 50 mais 1 sobre P'. Nós vamos deixar números para um lado, letra para o outro, e fazemos o MMC só do lado com os números, subtração de fração. Ficaremos com 200, divide por 40, multiplica por 1. Então, 200 dividido por 40, 5, vezes 1, 5. Menos 200 dividido por 50, 4, vezes 1, 4. 5 menos 4 sobre 200, igual a 1 sobre P'. Faz a regra de 3. E teremos que P' é igual a 200 centímetros. Letra B, determine o valor do comprimento da imagem. Então, tamanho da imagem é a letra I. Podemos utilizar a equação do aumento linear transversal, I sobre O igual a menos P' sobre o P. O I é o que eu quero saber. O O vou substituir pelo tamanho do objeto, 5 centímetros. P', distância que a imagem se encontra do espelho, 200 centímetros. E o P, a distância que o objeto se encontra do espelho. No caso do exemplo, 50 centímetros. Faz a regra de 3. Teremos 10i igual a menos 200. Portanto, o I será menos 200 dividido por 10. E igual a menos 20 centímetros. Então, o tamanho da imagem é 20 centímetros. Como está negativo, sabemos que a imagem é invertida. Em módulo, temos o tamanho da imagem, 20 centímetros. Letra C, pede o aumento linear transversal. Ou você divide o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, que é I dividido por O, ou você divide a distância que a imagem se encontra do espelho pela distância que o objeto se encontra do espelho, que é o P' sobre o P. Nós fizemos o I sobre o O, 20 sobre 5. 4, o A será igual a 4, aumento linear transversal igual a 4. Isso significa que a imagem é 4 vezes maior que o objeto. E assim nós finalizamos a resolução do exemplo sobre espelhos esféricos, estudo analítico. Vocês estão prontos para enfrentar a lista de exercícios. Bom trabalho e até a próxima aula.